Olá, boa noite, eu sou o Bruno Barcelos. E eu sou o Rafael Ferreira. E hoje nós vamos falar de um tema. Esse tema foi escolhido, foi sugerido pela minha mãe. O medo de envelhecimento. Você tem medo de envelhecer? E esse tema não só foi sugerido pela minha mãe e com certeza agrada um pouco a ela, como também é um tema muito conhecido por esse rapaz aqui ao meu lado. Então eu acho que é por isso que esse sorrisão aí está no rosto, porque é um tema que ele gosta muito e eu vou passar a palavra para ele, já começando a falar para a gente. Eu vou começar logo de cara, pedindo para ele falar qual é a diferença, segundo o que ele acha, sobre velho e idoso. Então, esse é um tema que eu adoro, falar de velho para mim é divertidíssimo. Segundo o Rafael, eu já nasci velho, eu concordo. Sim, com certeza. Então, olha só, velho e idoso, a sua pergunta, né? Na verdade, a diferença é meramente social, né? Porque não existe uma diferença real em relação a ser velho e ser idoso. O que existe, na verdade, é muito mais um preconceito com a palavra e com o entendimento sobre o envelhecer. Hoje, velho é sempre mal visto, mas muito por uma construção social. E isso eu preferia deixar mais para o final, porque eu acho que vale a pena a gente começar entendendo o que é envelhecer, para depois a gente entender o que tornou o velho tão feio. A ideia é começar a confeitar o bolo e deixar a cereja por último? É sempre bom, né? Você gosta de entregar nessa. de bandeja as coisas? Pô, peraí, tem que ter um charme, né? Mas assim, já que você entrou num ponto aí, vamos deixar essa resposta para o final, mas uma frase solta diante de algumas coisas que eu li, eu me peguei a ela, que a velhice ela é associada a aspectos negativos, né? Hoje, você tá dentro do assunto ainda, você não quer largar mas ele. eu vou deixar a resposta para o final. Tá. O que você pensa aí nisso aí? Olha só, eu acho que é mais fácil a gente começar pela seguinte maneira. A gente fez nas nossas redes uma pergunta sobre quem tinha medo de envelhecer. E foi curioso que nas minhas redes o resultado foi que a maioria tinha medo de envelhecer. E nas suas redes, nas redes do Rafael, já o resultado foi diferente. As pessoas não tinham medo de envelhecer. E aí, pra gente poder começar interagindo aí com vocês de casa que estão nos prestigiando, e a gente sempre pede que curtam tanto a live quanto a nossa página, o nosso canal no YouTube, e compartilhem por gentileza, a gente começa dando boa noite aí para quem está assistindo. A Ana Caroline, a Neinha, que foi quem nos deu esse título aí, esse tema de hoje, a Flávia Alves, a Patrícia França, a Angélica Annelise, a Janaína Góes. Boa noite a todas aí e a todos, que às vezes não aparece aqui o nome, mas estão aí prestigiando a gente. A Ana Caroline já respondeu a pergunta, né? Ela disse que ela nasceu com a mente idosa, mas em relação ao físico ela tem o medo de envelhecer. A Neinha, sua mãe, já está respondendo aí, sensacional. Eu tenho medo da dependência na velhice. Mas ela colocou uma coisinha antes. Eu sou uma idosa jovem. Pois quem já me conhece, quem já me viu falando sobre o tema, sabe que eu tenho um certo pânico, uma certa fobia sobre essa questão de misturar velho com jovem, né? Eu sou um velho de espírito jovem, eu sou idoso, mas minha cabeça é jovem. Isso caso, a gente vai provocar vocês mais pra frente. No meu caso, eu sou só jovem. Fazer que nem você faz. Boa noite, Tayara. Então, as pessoas em geral, elas podem até não perceber, mas tem algum tipo de desconforto com envelhecer. Sim. E existem vários fatores para esse desconforto. Existe o desconforto físico, orgânico, porque é um processo em que o corpo vai mudar e é inevitável isso, né? Pela biologia. O conceito de envelhecimento, ele tem a ver com a hora que o nosso corpo para de ter a capacidade de renovação e começa a ter uma certa deterioração. Sim. E isso começaria aí aproximadamente por volta dos 30 anos de idade, ou seja, a gente teria um processo de desenvolvimento até os 30 anos de idade, e depois dos 30 em diante a gente começa a ter um declínio. Isso por um olhar biológico. E dentro dessa leitura, a gente na verdade começaria a envelhecer aos 30. Sim. Eu acho curioso, assim,
tô pensando, e isso me veio agora, tá? Não tinha lido nada a respeito, mas eu utilizei uma teoria do psiquiatra Fábio Damasceno, falando sobre o ciclo vital, e que ele fala sobre as passagens. Eu utilizei isso para dar uma palestra, e eu estou pegando um recorte aqui da mudança da infância para a adolescência, e que inevitavelmente a gente passa por essa fase com as mudanças do corpo. E aí ele diz alguma coisa sobre que nem todo mundo passa da adolescência para a fase adulto-jovem. Mas aí agora me veio que a fase adulto-jovem para a velhice também, assim como da adolescência, da infância para a adolescência, tem a transformação do corpo, tem a transformação biológica. Então isso também marca muito bem essa passagem. E aí a gente também entra no campo do que a gente falou do primeiro, que é o envelhecimento físico, e a gente entra na parte social, porque a velhice também tem uma leitura social. A gente tem esse marco dos 30 anos de idade para muitas pessoas, eu me incluo, que é um marco de uma passagem, de uma outra etapa da vida. Esse marco é físico? Ele é obrigatório? Não. Mas ele é social para algumas pessoas. É uma data, uma marca, um rito de passagem relevante em que você talvez se sinta aí, de fato, vivenciando essa fase adulta. Então, tem todo um processo que ele é físico, social e culmina na parte psicológica. Porque todo esse arcabouço social, ele vai culminar no entendimento sobre o que é a velhice e sobre o que é envelhecer. Queria fazer uma provocação, às vezes a gente consegue fazer isso, tentar ver com que as pessoas respondam pra gente sobre essa enquete que a gente fez nas redes, sobre se vocês têm medo de envelhecer e se vocês não tiverem problemas, e dizer o porquê, caso a resposta seja sim, pra gente conseguir debater um pouco sobre isso. Eu peguei um trecho também falando sobre isso, né, o medo de envelhecer. E me chamou muita atenção sobre a parte que eu li assim: as pessoas cada vez mais recorrem a cirurgias estéticas, tratamento de beleza caríssimos, porém é impossível parar o tempo. O tempo não importa. Essa é uma outra questão que é ótima na filosofia, né? A gente associa muito envelhecer com a passagem do tempo. A questão é que envelhecer é diferente para cada pessoa. Você pode ter duas pessoas com mesmo 80 anos de vida cronológicos, ou seja, o mesmo tempo passou para duas pessoas, mas o efeito desse envelhecimento é completamente diferente de uma para outra. Então o tempo nada mais é do que uma discussão filosófica nessa história. O que tem a ver é a visão que cada pessoa tem sobre o seu envelhecimento e as condições que ela tem de viver a sua velhice. E aí entra a questão social. E para a gente poder polemizar aqui, alguém aí sabe me dizer da onde surgiu o termo terceira idade? Porque a gente ouve muitas coisas, mas a gente não sabe a origem nem sabe o que significa. Alguém já pesquisou, já teve a curiosidade de buscar saber o que significa terceira idade? Você já pensou sobre isso? Rapaz, a gente já discutiu sobre isso no grupo de estudos, mas eu não lembro. Pois é, um aluno aplicado, um aluno que presta atenção nas coisas. Então, a terceira idade é um termo que surgiu na França nos anos 40 a 60, se eu não me engano. E a única função que esse termo tem era de aproveitar as pessoas que se aposentavam, mas continuavam com vigor físico. Porque naquela época as pessoas se aposentavam em torno dos 40 a 50 anos. O que para nós hoje seria algo impensável alguém se aposentar tão cedo. Se for o Temer, então, vai ser um absurdo completo alguém se aposentar com 40 anos de idade. Mas, dentro daquele contexto histórico, as pessoas se aposentavam mais cedo porque a expectativa de vida era menor. Mas começou a mudar. As pessoas tiveram mais acesso à saúde, à melhora da alimentação. Era no pós-guerra ali, as coisas começaram a andar e as pessoas começaram a viver mais. E precisava de força de trabalho, porque os jovens tinham ido para a guerra, estavam faltando jovens. Então tinha que reaproveitar as pessoas mais velhas. Então se criou uma nomenclatura para poder dar um espaço, para poder dar uma lacuna de aproveitamento de pessoas. E aí se criou a terceira idade, que hoje mudou completamente de significado. Mas nada mais era do que aproveitar pessoas para o trabalho.
E quando a gente vai caminhando pela história, a gente vai vendo que uma capacidade que o ser humano tem é de criar nomes para disfarçar coisas. E eu gosto muito de pensar essa questão que você levantou da imagem, da estética, da cirurgia plástica, que não tem só a ver com a velhice, tem a ver com essa tentativa de aceitação, né? Tem gente que tá aí botando bocão, afinando o nariz, bota peito, tira peito, bota orelha, tira orelha, e entre outras coisas que se bota e tira. Enfim, as pessoas estão sempre customizando a sua imagem, buscando atingir um ideal que na maioria das vezes vai se tornando até esquisito. E isso na velhice não é diferente, porque a gente está em busca eternamente de uma aceitação, principalmente quando a gente não se aceita. Então a questão estética ela bate diretamente com uma questão social. Quem quer ser velho? Quem se admite velho? Quantas pessoas vocês conhecem que conseguem se identificar enquanto velho? E quantas pessoas vocês aí conhecem que preferem sempre usar um termo, um neologismo, uma palavrinha mais legal? Eu não sou velho, eu sou experiente. Eu não sou velho, eu sou idoso. Eu não sou velho, eu estou na melhor idade. Quando eu digo eu não sou velho, eu estou negando o quê? Tá negando sua história. O problema todo é que as pessoas acreditaram que dá para você ser alguma coisa sem passar pela velhice. E isso foi acreditado porque foi vendido. E é vendido até hoje. Sim. Você tem diversos produtos aí, principalmente algumas pessoas que fazem anúncios de iogurte com uma voz muito curiosa, que vendem coisas para você viver mais 200 anos, que aí a sua pele vai ficar maravilhosa. E vai falando umas coisas que são meio doidas e o pessoal acredita, entendeu? Porque ninguém quer passar pela questão estética e social de perder o seu charme, o seu brilho, aquilo que muitas vezes tem a ver também com vaidade. Tem muita mulher, homem também, que cultiva uma imagem que quer manter isso, o que é legítimo. Mas a velhice, a deterioração da estética, as células da sua pele, a musculatura, ela vai mudar. Eu me peguei pensando sobre até que ponto entra num campo aceitável, tipo pintar o cabelo, e até que ponto entra quase numa questão patológica, esse medo da velhice. Então, Entende? as pessoas não sabem que existe uma palavra para isso, e foi por isso que a gente até colocou o título, né? Gerascofobia. A gerascofobia é o medo com o próprio envelhecimento. Mas aí é um medo grave, é um medo patológico, é um medo que a pessoa tem ansiedade. É um transtorno de ansiedade, segundo o que eu li no Psico Online News, que é o medo irracional, né? Que está ligado diretamente à ansiedade, inclusive com alguns sintomas do transtorno de ansiedade. E existe a gerontofobia, que aí é o medo das pessoas velhas. Você não está com medo do seu envelhecimento, mas sim da presença e da convivência com pessoas mais velhas. Então existem casos patológicos em que a pessoa começa a ter vários sintomas físicos e psicológicos de um transtorno de ansiedade que dificulta muito ela ter uma vida satisfatória. E a gente, como psicólogos, a gente entende que existe tudo dentro de um campo do que faz bem a pessoa e do que faz mal a pessoa. E esse é um dos critérios. Se esse mal-estar, se essa angústia, se essa ansiedade, se esse medo te impede ou te dificulta fazer coisas, como não vou à festa porque eu não estou, não é pra mim porque eu sou velho, porque eu tô feio demais para ir a tal lugar, porque eu tô... E começa a criar limitações, e já não está no campo do saudável. Isso serve também para outros quadros, como depressão, por exemplo. Mas a questão é o que cada um identifica como causa para esse mal-estar, para esse desconforto. E existem pessoas que ao envelhecer criam de fato diversas limitações. Eu não vou namorar porque eu sou velho. Eu não vou dançar porque isso é coisa de jovem, eu sou velho. Eu não vou me permitir ir para uma festa e de repente tocar um funk ou continuar na pista de dança porque eu já sou velho, sou avô, sou avó, e aí entra a família, o julgamento moral e por aí vai. Agora eu vou levantar aqui uma questão. Levante. Existem algumas pessoas que já são velhas e que o corpo tá ali no lugar inteiro, e aí às vezes aparece essa questão:
tal pessoa usando uma roupa daquela curta não se dá o respeito, porque, pô, uma mulher dessa idade, isso não entra no campo do preconceito? Sem dúvida nenhuma, mas a nossa sociedade é extremamente preconceituosa com várias coisas, inclusive com a velhice. Bom, uma pessoa é velha, mas ela quer usar aquilo, e aí? Mas a questão é que, se eu vejo no outro ele se expondo a algo que eu não tenho coragem de expor, isso fala de mim, não fala do outro. A questão toda é essa, as pessoas criam certos conceitos de convivência em que a gente esconde as nossas vergonhas. E isso era um termo usado para falar das genitálias, né? Esconder as vergonhas era não expor as genitálias. Isso foi transgredindo este conceito e partindo para tudo. Ninguém quer expor o seu ridículo. Todo mundo quer ser bonito, saudável, elegante, só falar certo, nunca mandar uma mancada, nunca falar uma besteira. E a gente vai vivendo na hipocrisia. Porque nenhum ser humano é assim. Nenhum ser humano acerta sempre. Mas essa é a nossa busca, esse é o nosso ideal. O ideal da perfeição física, da perfeição intelectual, da perfeição social, em que a gente tem que agradar todo mundo, não pode dizer não para ninguém. Entende que o guarda-chuva é amplo e que vai cabendo várias coisas embaixo dele? Mas quando a gente chega na velhice, tem uma grande sacanagem. Nós somos seres sociais. A gente nasce e vai para uma creche. A gente, na infância, vai para o coleginho. A gente chega na fase jovem, adolescente, continua na escola, depois entra para a faculdade, participa de grupos de trabalho, até que a gente se aposenta. E aí? Qual é o grupo que você tem de convivência na aposentadoria? A sua vida inteira foi dentro de algum quadrado ou retângulo com algumas pessoas. E de um dia para a noite, ou da noite para o dia, você não tem mais um grupo de pessoas para se sentir pertencendo. Mas você acha que isso é quase que marcha muito lenta, não está mudando? Acho que não. Acho que hoje eu consigo ver uma coisa ou outra que... Eu acho que hoje há mais cuidados com a pessoa idosa, há uma busca por inclusão, mas ainda através de mecanismos que a única forma de você ser aceito é quando você photoshopa a velhice e coloca nela um quê de juventude, que volta para sua pergunta lá do início da conversa. Mas o trabalho, por exemplo, que você faz no SESC não seria um desses quadrados que poderia o velho ser inserido? Sim, mas a questão é que há, nesses trabalhos, a expressão da velhice, ou a photoshopagem, a edição, para que você faça parte da melhor idade, da terceira idade, do grupo de pessoas experientes. A velhice está colocada? No SESC eu posso dizer que sim, pela minha experiência. Sim. Mas eu estou pegando isso como exemplo para mais coisas. Quando você vê idosos fazendo atividades físicas, em Niterói tem vários, é uma expressão de velhice ou uma expressão de juventude? O que está em jogo? Qual é a motivação? É eles se sentirem velhos ativos, Pamela? Ou eles se sentirem não velhos porque estão lá fazendo coisas? A minha questão colocada pessoalmente é por que a gente sempre tenta escamotear a velhice, esconder, editar, transformar ela em algo jovem? Por que para ser velho tem que ter espírito jovem? Por que não pode ter espírito velho? Sim. E eu não falo isso só pela minha opinião. Simone de Beauvoir, em 1970, escreveu um livro chamado A Velhice. E lá ela fala da conspiração do silêncio, em que, na percepção dela, há uma conspiração do silêncio em relação à velhice, como se a velhice fosse uma vergonha da qual a gente não pode falar. E isso aconteceu porque ela, como professora, ouviu de uma aluna que ela era velha. E ao invés de ela ficar ofendida, ela resolveu entender. Resolveu pesquisar. E assim ela criou o livro A Velhice. E é um livro que eu acho fundamental para a gente pensar a dinâmica social que a gente tem. Por que a gente está sempre criando novas palavras para falar da velhice? E a palavra velho vai saindo do uso ou caindo no uso negativado. Como minha avó diz, velho é trapo. Minha avó não gosta de ser chamada de velho. E eu respeito isso porque é um desejo, uma opinião, uma vontade dela. Sim. E aí vai o alerta. Se você conhece alguém que não gosta de ser chamado de velho, não chame. A questão nossa... cada um, né? A questão nossa aqui é entender o que significa esse desconforto. Por que será que tem se tornado cada vez mais incômodo ser velho? Sim.
Vamos ler aqui os comentários? Deixa eu discordar de Neinha. Discorde de Neinha. Ela tem que voltar sobre o que a gente estava falando lá atrás. Em Que ela qual botou, ponto? as rugas são Inevitável. a flacidez também. Hoje nós temos recursos para evitar isso. É justamente naquela polêmica que eu estava entrando. Então, As cirurgias e tudo mais. mas não evita. Não evita. Se repara, mas não é evitar. Não é preventivo. Evitar pra mim é prevenção. Depois que há o dano é intervenção. O que há hoje é uma tentativa de intervir nas rugas, porque elas existem. Se elas não existissem, você não precisaria fazer nada. O que há, eu acho que aí Neinha tem, pra mim, eu concordo com ela, é essa falta de noção de que é inevitável, porque por mais que você faça cirurgia, vai estar estampado na sua cara que tem algo ali esquisito demais. Que você é um velho esticado, mas não vai deixar de ser velho. Que vai ficar alguma coisa que não está parecendo muito natural, porque não é natural. O bom da idade é a falta de censura. Neinha, olha, eu fico imaginando eu e Rafael. Se a gente ficar sem censura, vai ser um... Olha só, a Pamela tá falando aqui o seguinte: acham que velhice é sinônimo de falta de atividade, o velho que não produz. Pamela, a minha questão é: a sociedade permite ao velho produzir? A sociedade recebe com algum bom grado a produção de algum velho? Porque geralmente tem, claro, exceções. Você tem a dona Mariazinha que faz tricô, renda à mão há 50 anos, é super famosa no bairro ou na cidade dela, e ela é reconhecida pela sua trajetória. Mas isso é uma no contexto de milhões. A minha questão é: será que de fato há uma aceitação da velhice, ou há sempre uma condição para que ela faça parte da nossa sociedade? Sempre parece ter um pedágio. Você pode ser velho desde que alguma coisa aconteça. Você é velho se você faz atividade física, aí tudo bem, é um velho legal, um velho bacana. Você é um velho legal se você frequenta festas que de repente... se você vai para o baile da terceira idade. Então você é um velho legal. Mas se tiver alguém que de repente é velho e não quer ir para o baile da terceira idade... Não fazer nada, ficar ali no sofá, vendo televisão o dia todo. Há uma questão em que, é claro, estimular para que a atividade seja feita é uma questão de saúde. Associar isso a um velho legal e associar a certos comportamentos um velho ruim, aí é uma questão opcional e envolve uma percepção social. Adriele Garcia: por acaso cliquei na live para saber o assunto. Estou escrevendo minha monografia agora e o tema é sobre a depressão em idosos. Seja bem-vinda, Adriele. Adriele, a gente aproveita para te convidar para curtir a Motiva, a nosso canal aqui, a nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube, que tem vários vídeos disponíveis. Nas minhas pesquisas descobri que em 2020 a perspectiva de idosos, segundo o IBGE, é de 13,8% da população brasileira. Perfeito. A gente está vivendo, Adriele, um botijão de gás etário. O que isso quer dizer? A gente não tem mais uma pirâmide. A gente está ficando assim. A gente vai ter uma massa grande de idosos, uma massa maior de adultos de meia idade e uma massa quase igual de idosos de jovens. E isso tem a ver com as questões sobre, por exemplo, a previdência privada. Sim. Porque a previdência privada não é poupança, ela é uma conta corrente. O dinheiro tem que entrar e sair. Mas o dinheiro só entra porque tem gente jovem trabalhando e pagando tributo. Se não tiver gente jovem trabalhando e pagando tributo, não vai ter dinheirinho para pagar a aposentadoria. Isso não estou dizendo que eu sou a favor de nada do que está sendo discutido por aí, mas sim que, em algum momento, a gente vai ter que pensar sobre o assunto. E a questão do aumento da expectativa de vida, que é super positivo, ele traz consequências, como tudo na vida. Porque você vai ter mais pessoas na fase idosa, na velhice, e, consequentemente, provavelmente, precisando de mais atenção. Atenção de que tipo, Bruno? O transporte público que a gente tem, ele é adequado para as pessoas idosas? O degrau de um ônibus é adequado para um velhinho subir? Ah, mas tem um elevador. Funciona? As calçadas. A sua calçada na sua rua, onde você mora, ela é razoável para um idoso percorrer 500 metros? Os medicamentos, eles são acessíveis?
Vocês sabiam que tem medicamentos com mais de 40% só de imposto? E que geralmente são idosos com salário mínimo que tem que comprar? Entende que a questão é muito mais ampla do que simplesmente ser ou não ser velho? Envolve um olhar social para isso. Faz com esse monte de velho com todas essas necessidades? Se a gente não olhar para essa velhice, a nossa velhice é que está em jogo. Essa que é a grande questão. A gente que é jovem às vezes esquece que vai ficar velho. E não se prepara para isso, não considera a velhice. Exatamente porque hoje o que a gente tem é uma tentativa de eternizar a adolescência ou a juventude. Ah, é uma questão atual? Não. Os gregos já queriam a fonte da juventude, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Mas por quê? O que está em jogo nessa negação da velhice? A negação da finitude. A gente tem muita dificuldade em encarar que tudo na vida tem um processo de início, meio e fim. E a gente vai tentando burlar isso da maneira que pode. A velhice é o tipo de coisa que não dá para burlar. Como se existisse uma maneira, né? Então o que a gente faz? Como eu não posso evitar o inevitável, eu tapo meus olhos para não enxergá-lo. Mas aí não basta eu não enxergar em mim, eu também preciso não ver no outro. Porque se acontecer com o meu vizinho, se acontecer com o próximo, significa que eu também estou ameaçado. Então a grande questão dessa gerascofobia, dessa tentativa da gente ficar eternamente jovem, tem muito a ver com a dificuldade em lidar com limites. Então, Evelyn Alves, quero envelhecer não, brother. Pois é. É claro que aqui não dá pra gente explorar muito isso, mas o que será que é pra você envelhecer, Evelyn? O que será que passa na sua cabeça? O que significa para você envelhecer? A gente está envelhecendo a cada dia. Eu gosto muito, até uso como referência para aulas ou debates, é que existe uma matéria chamada Me Chamem de Velha, da Eliane Brum, que escreve, se eu não me engano, na Folha de São Paulo. Se jogarem no Google, vocês vão achar. É só procurar por Me Chamem de Velha. E ela fala algumas coisas, apesar não. Sendo jornalista, ela tem um olhar muito bacana que nem todo psicólogo às vezes tem. Em que é muito importante a gente pensar no direito que a gente tem de viver a nossa morte. Assim como viver a nossa velhice. Porque se isso for retirado de nós, a gente está abrindo mão de grandes experiências que não tem nada igual. E que faz parte do ciclo da vida. A gente precisa sim repensar a nossa educação, a forma como a gente educa nossos filhos e a forma como a gente se educa para lidar tanto com a velhice como para a finitude de tudo. Nós brasileiros somos famosos por deixar tudo para a última hora. Se a gente transportar esse conceito para a nossa existência, o que você vai deixar para a última hora que talvez não dê tempo de você fazer? Então acho que é muito legal a gente repensar algumas atenções que nós damos para a velhice das pessoas em geral, para os velhos da nossa família e para a nossa própria construção da velhice. Adriele Garcia, os idosos demandam mais atenção, geram mais gasto. Quem vai cuidar dessa quantidade de idosos se os jovens precisam trabalhar? O João Augusto Rodrigues Neto. Também seja bem-vindo, João Augusto. O país precisa de uma reforma geral. Para mim, um bom começo é diminuindo a maioridade para os 16 anos. Essa merece até uma live sobre isso, João. E Neinha. E que tem muita gente que esquece que também vai envelhecer. Adriele, acho que essa sua questão é muito interessante. Eu estava falando nesse sábado, que eu dei um curso de extensão, que durante algum tempo aí tivemos vários políticos fazendo creche. E claro que era por amor ao próximo, né? Porque eles sabem que o eleitor precisa trabalhar e tem que deixar seus filhos em algum lugar. Em breve, e em breve é breve mesmo, eu digo em questão de 10 a 20 anos, a gente vai precisar pensar aonde a gente vai poder deixar os nossos velhos. Porque eu posso dizer por mim, eu sou filho único. E provavelmente eu vou ter uma dificuldade, caso meus pais venham desenvolver algum tipo de doença, para lidar com eles sendo filho único e tendo que trabalhar. E não há política pública hoje no Brasil que considere essa questão. Mas eu tenho uma aposta para fazer. Vamos ver se eu vou ser bom de premonição. Daqui a alguns anos, o que vai ter de político, em especial prefeitos, criando centros de convivência, abrigos,
locais como creche para idosos, e eu odeio esse termo, porque também é uma negação da velhice, torná-lo infantil, que é péssimo. Eu ia te perguntar isso. Ia perguntar o que você acha. É uma grande chance de acontecer nos próximos anos. Você vai se candidatar, não? Não. Eu não tenho sangue de barata para ser político. Ou eu me matam ou eu não me elejo. Não, você já começou a responder, mas eu ia falar sobre isso. Muita gente fala da velhice. Evelyn, eu vou brigar com você, tá? Só um minuto. Eu também pensei aqui sobre isso que eu li. Mas muita gente fala e trata a velhice como o retrocesso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Das pessoas chegarem na fase idosa e agora elas estão virando crianças. Porque velho é velho, criança é criança. A fase da criança já passou. Então, o que você pensa sobre essa questão? Porque assim, só para concluir, isso eu aprendi muito porque assim, o meu primeiro estágio na faculdade, depois que eu acabei entrando na área de saúde mental, dependência química e tudo mais, mas o meu primeiro estágio foi num centro de idosos. E uma das coisas que eu lembro que era bem forte das profissionais falarem pra gente: velho não é criança. E isso ficou muito, muito forte para mim. O que você tem a dizer? A gente sabe que o ser humano tem uma forte tendência a preencher lacunas. Ou seja, se a informação vem falhada, a gente tenta preencher com alguma coisa para que ela faça sentido. Quando a gente se depara com um velho usando fralda, com dificuldade para se alimentar, com dificuldade para executar atividades diárias, a gente busca uma referência. Uma referência que aproxime algo que a gente já viveu. E qual é essa referência? A infância. É uma ótima referência? Não, é péssima. Mas as pessoas fazem por insegurança, fazem por não saber lidar, fazem por precisar achar uma explicação mais confortável para lidar com aquilo. Mas o efeito disso na pessoa idosa, ele geralmente é danoso. Por quê? Porque na infância a gente não é dono da gente. A gente ainda não tem a percepção de ser dono do nosso nariz. E a gente até precisa e agradece quando alguém cuida da gente. E isso, psicologicamente, a gente entende nas diversas fases da infância como algo natural. A gente tem um vínculo mais forte com os cuidadores, pai, mãe, avó, e que vai gerando uma independência a ponto da gente desenvolver a nossa capacidade de ser dono do nariz. Mas depois que a gente adquire isso, é muito ruim abrir mão, não é? Sim. Então, quando alguém está na sua fase da velhice, precisando de ajuda, e chega uma pessoa e começa a falar no diminutivo, vovozinho, gostosinho, bonitinho, nininho, isso, para quem está recebendo, pode ser até humilhante. Porque você está sinalizando para ele de uma impotência, de uma incapacidade que nem sempre é real. É muito mais da percepção de quem vê. E muitas das vezes isso pode acabar contribuindo para o adoecimento desse idoso. Sem dúvida nenhuma. Porque toda vez que... Ele acaba recebendo isso e em algum momento ele pode acabar aceitando. Eu até acho curioso, porque geralmente se você vai ver qualquer objeto que dão para um idoso, uma caneca, é a caneca da Minnie ou do Mickey. Eu fico indignado. Por que a porcaria da caneca é da Minnie? O que tem a ver? Dá uma caneca do Roberto Carlos. Dá uma caneca do Jerry Adriane. Dá uma caneca de algo que tenha valor para aquela pessoa. Não da Minnie. Não uma caneca rosa com coraçõezinhos. Por que esse impulso em tratar o idoso sempre de uma forma infantilizada, como se isso fosse carinho? Aproveitando que a gente está nesse Deixa eu só responder a Evelyn, porque eu preciso responder a Evelyn. Evelyn, bem bomba. Olha só, a gente estava falando agora mais cedo que uma das questões que é muito complicada, pelo menos no meu ponto de vista, amparado aí por alguns outros autores e pensadores, é essa nossa necessidade de atrelar qualquer conteúdo de juventude à velhice. Isso não dá para ser pela via do corpo, a gente vai logo para algo subjetivo. A alma, o espírito, a cabeça, a mente, e a gente floreia, né? A gente enfeita o pavão para tentar dar um ar mais cult para a velhice. Mas o que significa essa porcaria de espírito jovem? Porque eu acho que eu não tenho. Você alguma vez teve? Talvez em outra encarnação. Nessa já veio errado, então.
Mas brincadeiras à parte, espírito jovem é algo muito abstrato e fala muito de um ponto de vista de quem está assistindo e atribui valor à juventude. Uma coisa que eu sempre falo é que é preciso separar jovialidade de vitalidade. Vitalidade não tem nada a ver com ser jovem, porque tem muito jovem que não tem vitalidade, que está em quadro de depressão, que não tem ânimo para sair, que não se diverte. Então não vamos cometer esse equívoco de associar vitalidade à juventude, porque isso não é verdade. Assim como não vamos cometer o equívoco de associar rabugice, depressão, tristeza, melancolia, velhice, porque isso também não é verdade. Vai ter pessoas assim? Vai, em qualquer idade. Sabemos. Olha a Nenha mandando direto pra mim ali. Fala. A Nenha mandou direto pra mim agora. Muitas das vezes os filhos acham que os pais fazem é obrigação, mas o que eles fazem pelos pais idosos é um favor. Acho que ela mandou essa porque ela me explorou o dia inteiro hoje. E não era um favor. Mas sabe, Nenha, isso é muito legal. A nossa educação enquanto filhos é muito pobre para nos preparar para cuidar dos nossos pais. Tanto em termos de educação mesmo, quanto nos valores psicológicos. A gente se acostuma que a função dos pais é cuidar da gente. E a gente fica bravo quando os pais falham nessa missão. Falham porque não puderam, falham porque não quiseram, falham porque não entenderam qual era a expectativa. Mas só que quando chega numa fase da vida, é muito comum que essa relação precise mudar. E que quem vai precisar de mais atenção, mais zelo e mais cuidado sejam os pais. E os filhos vão ter que aprender a fazer certas coisas que não cabiam a eles. Mas isso vai muito da dinâmica familiar, da educação que a gente recebe e do grau de suportabilidade desse processo para cada pessoa. Mas é uma reflexão muito importante. A Evelyn está dizendo que eu tenho espírito de velho. Evelyn, eu ouço isso há muitos anos, mas eu aqui, meu papel é questionar, né? O fato das vezes eu não ter atitudes ou comportamentos que são atrelados à ideia de jovem, ainda não mudam a minha faixa etária, ainda não mudam minha estética, apesar de alguns critérios aí serem questionados, mas de qualquer forma, a gente associa muito comportamento à juventude e velhice, e essas coisas não necessariamente se relacionam. É meramente um conceito tão vazio que a gente preenche com qualquer coisa. Sim. Cara, deixa eu só mandar um abraço pro João aqui, agora que eu li, eu vi o nome dele, não associei de onde ele era. Ele trabalhou comigo na CA. Grande João, um abraço. O João está fazendo um comentário legal. Eu conheço pessoas idosas que se acham jovens e que adoram se relacionar com pessoas mais novas. Isso é jovialidade? Responde você. João, olha só, para mim não. Jovialidade, para mim, diz respeito a algo físico. Ter uma atitude em que você quer se divertir com a vida, quer rir de você mesmo, não tem medo do ridículo, não vai ficar pensando tanto no que os outros vão dizer. Isso para mim é ser corajoso. Sobre assertividade, que é você pensar em si próprio também. Eu não gosto de assertividade não, mas sério. Gosto, eu acho essa palavra muito formal. Muito formal. Pra mim o negócio é ter tesão na vida, entendeu? É isso. Se você tem tesão na vida, não me interessa a sua idade. Mas a questão é que tem pessoas que não têm tesão na vida em qualquer idade. Então é importante dissociar esse conceito de jovem e de velho para falar que jovem é legal e velho é ruim, porque isso não tem base nenhuma. É só um conceito social que a gente usa muito mais para rotular e criar preconceitos do que para de fato estimular as pessoas a conviverem melhor. Deixa eu fazer novamente uma relação aqui com a teoria do Fábio Damasceno. Queria saber aqui o que você acha sobre isso. Porque ele fala das crises atribuindo as mudanças, né? Desde o parto até a morte. E cada etapa ele fala sobre alguns marcos. Na infância, a fantasia. Na adolescência, aí ele fala da mudança do corpo. O adulto jovem, as responsabilidades que começam a ser atribuídas. A maturidade, as realizações. E na velhice ele fala de sabedoria. Esse é um marco que ele coloca na velhice. Você concorda?
tem pessoas velhas que não são sábias. Tem pessoas jovens que são. Certo? Eu acho que esses conceitos subjetivos, eles sempre podem ser questionados. Mas faz sentido a gente perceber e acreditar que o acúmulo de experiências de alguém com 80, 70, 80, 90 anos é muito superior ao acúmulo de experiências minha com 30. Sim. Então, é provável que ele, se souber apreciar suas experiências, avaliar, analisar, questionar, refletir, sentir, é provável que ele consiga ter mais sabedoria do que eu com meus 30 anos. Mas isso não é regra, né? Como nada é regra. Mas há uma tendência de que alguém com muito mais experiência possa ter muito mais a transmitir do que alguém com menos. E eu acho que é esse o ponto interessante. Qual é a vantagem dos velhos na sociedade? Certamente não é a capacidade de peso que ele carrega, não é o descolamento social que ele tem, mas é a quantidade de experiência e, acima de tudo, de memória que ele tem. Eu vou falar de um velho que eu tenho admirado muito, independente de classe social, mas que eu tenho percebido que ele está sendo muito ele. Silvio Santos. Silvio Santos. Esse cara, ele tem simplesmente vivido a maneira dele e isso tem me chamado muita atenção, porque até pegando um pouco do que a minha mãe falou ali, né? O bom de ser velho é não ter censura. Ele tá cagando pra censura. Mas assim, eu acho legal, inclusive o que você falou aqui sobre o tesão na vida e tudo mais. Lógico, pode ser que seja uma personagem, mas não me parece. Me parece que ele de fato... Mas a gente tem muitos velhos legais, alguns vivos, outros não. A gente tem a Dercy Gonçalves, que tinha uma bagagem, uma memória, uma experiência absurda e que muitas vezes a nossa sociedade hipócrita menosprezava por causa de algum humor, algum tipo de brincadeira que ela tinha, os palavrões que ela tinha. A gente tem o Silvio Santos, a gente tem o Jô Soares, a gente tem a Hebe Camargo, que já faleceu. A gente tem muito aí a Fernanda Montenegro, sim, que é uma velha extremamente inteligente, extremamente ativa, e eu falo velho de propósito, porque eu sei que gera desconforto, mas por que eu tenho que chamá-la por outro nome, né? E Neinha tá perguntando se ela é legal. Neinha, você é a velha do meu coração, Neinha. Do dele mais do que o meu, mas é do coração. A minha mãe tá carente. Mas olha só, a velhice traz os medos. Não só para quem está envelhecendo, mas para quem já chegou lá. O medo de, bom, eu tenho mais dificuldade para fazer coisas que eu fazia com 40. Se antes eu conseguia andar rápido, e agora eu já não consigo andar rápido por muito tempo. O passo já não é largo, ele fica mais curto. A visão muda. Tanto é que para dirigir pode ter pessoas que têm mais dificuldade por causa da visão periférica. A gente tem um processamento mental, às vezes, que dá uma diminuída na velocidade. Sim, lógico. Então tem um conjunto de fatores que vai mudando e vai mudando a relação com as pessoas, porque a fala muda. Eu lembro do meu pai falando a primeira vez que alguém falou que ele era um senhor. Que aquilo para ele foi um marco. Ele foi dar, tava no ônibus, foi dar lugar para uma pessoa, a pessoa falou assim, não, senhor, pode continuar aí. E ele chegou em casa, eu lembro disso, eu era moleque, e eu lembro que para ele foi impactante, porque ali ele teve dimensão do olhar do outro sobre ele. Do olhar de que ele já não era moço. Como as pessoas se referem, o moço ou moça, ele era senhor. Então as palavras têm um poder enorme para sinalizar posição social, o que se espera da gente. E isso também influi muito na nossa forma de se ver. Sim. Silvio Santos, o que ele não tem é censura. A Pamela disse. E é possível que isso aconteça, porque olha só, quando a gente já viveu bastante coisa, a gente aprende também que nem tudo é importante. Sim. E acredito, aí é uma opinião pessoal, que quando a gente começa a perceber que a gente já não precisa de uma certa aprovação, já não precisa mostrar nada pra ninguém, não precisa provar nada pra ninguém, a gente relaxa muito. Eu acho que especificamente no caso do Silvio Santos, que ele já tem toda uma conquista, uma bagagem que foram escritas na história dele, né? Então, baseado nisso que você falou, sobre aprovação e tudo mais, eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. Claro.
João Augusto, olha só, eu vou ler sua pergunta aqui e eu acho que toda pergunta merece ser lida e respondida. Sim. Queria muito perguntar sobre religião para vocês, que são da área de saúde. Na percepção de vocês dois, existe reencarnação ou cada pessoa tem sua personalidade? Eu vou responder e passo a palavra para Rafael. Eu sou psicólogo, João. Psicólogo não trabalha com religião, psicólogo trabalha com psicologia. A gente respeita todas as religiões, eu atendo pessoas de, não vou dizer todas, mas de muitas religiões diferentes. O que é do campo da religião é do campo pessoal. Cada um tem a sua fé e merece ser respeitada, mas enquanto psicólogos, isso não faz parte do nosso trabalho. Não o conceito, não é se é verdade, se não é, se está certo, se está errado. Esse tipo de questão não faz parte do nosso trabalho. O nosso trabalho é com a psicologia e a gente vai trabalhar dentro daquilo que a pessoa acredita, seja ela quem for. Bom, acho que você já respondeu. Na verdade, eu acredito que assim, a psicologia é uma ciência e nós temos propriedade para falar sobre aquilo que nos compete, que é a psicologia. Para entrar no assunto de religião, apesar de respeitarmos todas, não nos compete, não é no nosso campo. Então a gente pode acabar falando alguma coisa de forma errada, então eu não tenho propriedade para poder falar. E respondendo a sua parte sobre personalidade, dentro das linhas da psicologia existe divergência também, né? Não há unanimidade, existem linhas de pensamentos diferentes. O que eu posso dizer que dentro da linha que eu sigo, que é a psicanálise, a personalidade ela é uma construção entre a pessoa, a forma como ela absorve as coisas e o meio que ela vive. E isso é uma conta pessoal, é uma química pessoal, é algo que não tem como ser reproduzido, ensinado, transmitido, é algo que é daquele ser vivo e aonde ele está, ok? Aí ele pediu para ler o comentário dela acima, que a gente acabou papou mosca. Então acho isso, não importa a minha idade, irei no balanço com meu filho, no escorrega, se ninguém brigar comigo, me referir a esse espírito. Eu entendo que você nomeia como espírito, e talvez por isso, talvez a pergunta até do João, né? A gente usa a palavra espírito aqui no sentido de um astral, de um ímpeto, de um impulso, porque a gente não está falando de espírito enquanto plano espiritual e etc. Sim. Ok? Então é bom esclarecer. O que a gente entende é que tem personalidades e impulsos, porque tem pessoas que podem estar no momento não tão alegres, não tão investidas, mas isso talvez não necessariamente seja a personalidade dela, mas o momento que ela esteja vivendo. E isso eu acho que é importante, Evelyn. Se a gente puder buscar aquilo que sintoniza com a gente, é sempre melhor. Mas isso não tem a ver com ter espírito jovem. Essa atitude eu não entendo como uma atitude de jovem, porque eu não acho que jovem seja uma coisa tão definível assim. Para mim, jovem se refere a alguém numa faixa etária entre 15 e 30 anos. Quantas pessoas você conhece entre 15 e 30 anos e como elas são? São iguais? Acho que não, né? Sim, inclusive, só para... eu citei algumas vezes aí o Fábio Damasceno, né? Uma das fases que ele chama, ele só complementa aqui, né? Que é após a adolescência, adulto jovem. É a fase que ele coloca entre a adolescência e a maturidade, que é, enfim, dos 12, 11 anos até 18, que fica até 40 com a maturidade. Então, esse recorte. Carlos Henrique Guilherme de volta, boa noite. Ele está perguntando se a psicologia acredita em vida após a morte. Carlos, a resposta é bem simples. A psicologia não. Existem psicólogos que têm crenças. Como tem psicólogo que é evangélico, psicólogo budista, psicólogo ateu, psicólogo ubandista ou candomblessista, enfim. A ciência e a psicologia não. O que está em jogo é a gente separar que tem coisas que são de pessoas e elas podem ter a profissão que for, e tem coisas que tem a ver com o estudo e a ciência do comportamento, a questão mais da convivência social, e a gente não entra nesse campo. Não é, pelo menos
no geral, não é do interesse de estudo da psicologia mergulhar no pós-vida. A gente já tem muito trabalho com a vida aqui mesmo, que já é difícil pra caramba. Imagina ainda ter que atender depois ou antes. Fica mais complicado. Neinha tá reclamando que hoje nem teve terço. Ô Neinha, ainda bem que não teve terço pra você estar aqui com a gente, porque você que provocou esse tema, então... Acho que ela não tá reclamando não, acho que ela tá querendo dizer que por que ela tá aqui. Ah, que ela tá animada assim? É. Então... Acho que você falou alguma coisa na hora que ela tava carente aí. Acho que ela quer atenção, porque não teve terço, então deve ter sido alguma coisa nesse sentido. Então, assim, seguindo a questão do envelhecimento, e aí a gente entra no que o Rafael colocou, é muito importante a gente pensar, e eu não estou querendo impor nada a ninguém, mas convidá-los a pensar por que é tão difícil a gente falar na palavra velho, por que ela se tornou um tabu, por que a gente prefere usar outros adjetivos ou palavras para se falar das mesmas pessoas, e qual é o efeito disso na sociedade. Se a gente subtrai uma palavra, se a gente retira ela do vocabulário, é só um efeito na gramática ou a gente começa também a tirar a representatividade das pessoas? Se a gente for usar agora que não pode mais falar em psicólogo, está proibido, psicólogo não existe mais, como eu vou me identificar? Eu serei o quê? Porque a palavra existe a partir de uma ideia e de uma função. E a palavra velho, ela serve para representar um grupo de pessoas ou uma pessoa que se identifica nessa condição. Quando a gente começa a retirar essa palavra, colocá-la em desuso ou só agregar valores negativos a ela, a gente acaba dizendo que alguém que é velho é trapo, é ultrapassado, é ruim, é feio. Vamos reparar quantas vezes a gente usa a palavra velho negativamente. Eu canso de dar esse exemplo. Se eu elogiar a sua camisa aqui, Rafael, sua camisa é bonita, aí você me responde, pô, mas é tão velha. Isso aconteceu no aniversário da Thaís, a esposa dele. A minha uma resposta... camisa preta que você olhou, falou, pô, camisa maneira. Rapaz, essa camisa é tão velha. A minha resposta em geral eu falei que ela é bonita e não que é nova. Porque não importa se ela é velha, o elogio é sobre a beleza dela. Por que a gente, para desqualificar as coisas, usa velho? Neinha está respondendo. Vamos lá. Ela diz que é porque assusta. A palavra parece que é alguma coisa que se joga fora. Concordo, Neinha. Parece que botar alguém nesse lugar de velho é algo descartável. Alguém que já está prestes a cair em desuso. A minha dúvida é se é melhor mudar a palavra ou se é melhor mudar o entendimento. Porque se a gente mantiver isso, se a gente reforçar, se a gente estimular que a gente continue colocando a palavra velho como algo que é para ser jogado fora, o que vai acontecer com as pessoas que inevitavelmente envelhecem? Elas vão se sentir como? Elas vão ter que se adaptar. E elas vão se adaptar como? Fazendo mutações para ficarem jovens? Para não envelhecerem? Para terem sempre um recurso de dizer que velho, porém... E quem não tem condições de fazer isso? Faz o quê? Joga fora? Mas é o que acontece, porque acaba tendo comportamentos sociais que excluem alguns tipos de velhos do convívio. A gente prefere desqualificá-los do que buscar formas de reinseri-los, de se adaptar, de entendê-los, de negociar uma convivência. João Augusto, uma criança que teve que trabalhar para sustentar a família. Essa criança pulou a fase da juventude e teve que amadurecer. Quais problemas essa criança pode ter na sua vida? João, volta a esclarecer que nunca é regra, são tendências. Se a gente pensar que alguém não pôde viver a sua infância, é provável que essa pessoa teve que assumir responsabilidades maiores do que ela podia carregar. E se isso acontece, é possível que ela desenvolva uma dificuldade enorme em esperar algo diferente dos outros. E quando ela não suporta que o outro não carregue tanto peso, pode ser que ela se torne mais crítica, que ela se torne mais autossuficiente, que ela ache que não precise de ninguém, que ela tenha que dar conta de tudo. E geralmente isso causa muito sofrimento. Então viver a infância, ou viver cada fase da sua vida, melhor dizendo, sim, geralmente é muito importante. Acho que eu te respondi. Eu trouxe aqui uma frase do nosso grande Freud, apesar dele
não ter se dedicado muito à velhice, porque na época dos estudos de Freud, com 40, 50 anos, já era considerado velho, mas eu peguei um recorte de um livro da Ângela Mucida, O Sujeito Não Envelhece, Psicanálise e Velhice. Só que eu trouxe isso para poder desmistificar aqui junto com você. Mas sabe o que eu costumo dizer? Eu vou voltar a Freud porque tem coisas interessantes para falar sobre ele. Mas eu costumo dizer que a gente não troca de idade, a gente acumula. Eu digo isso porque se a gente pesquisar aqui dentro, a gente vai ver que tem muita coisa que é da infância, tem muita coisa que é da adolescência, tem muita coisa que é da fase atual, no meu caso, adulto. E provavelmente quando eu tiver velho, vai ter coisas que eu vou falar que era da minha fase adulta e vai ter coisas que eu vou falar que é da minha fase naquele presente, que vai ser a fase velha. Sim. Então, como Freud colocou e a psicanálise coloca, o inconsciente é atemporal. Por isso ele não envelhece. Sim. O sujeito não envelhece porque está tudo lá o tempo todo. Questões velhas, questões novas, questões atuais. Por isso não há a passagem do tempo. E é esse o conceito de não envelhecer aí. E Freud não atendia idoso, porque ele dizia que era muito difícil psicanalizar velhos, pelo material que eles tinham lá no inconsciente já há tantos anos e tão solidificado. Era difícil eles flexibilizarem. Quase engessa, né? A parte curiosa é que ele morreu com seus 70 e poucos anos produzindo. E, claro, ele falava isso dentro daquela época, daquele contexto, e certamente se ele tivesse tido a chance de percorrer mais tempo na vida, ele provavelmente teria mudado esse conceito, porque a questão de psicanalizar ou psicoterapeutizar alguém independe da idade, mas sim do desejo. Sim. Enquanto há desejo, tem o que fazer. Boa noite, Tânia. Boa noite, Rosemary. Rosemary está falando que velho fica muito pesado, já chega o peso da idade. Pois é, mas quem colocou peso na palavra? Por que a gente não faz então uma dietinha? Vamos fazer uma dieta. Não eu, porque eu não vou bancar essa dieta, mas eu digo na palavra. Por que velho não pode ser leve? Por que velho não pode ter a ver com a leveza de não precisar se importar com a opinião dos outros? Por que velho não pode ser a descontração de brincar com seus netos e não ter a responsabilidade de levá-los para a escola, de dar comida, de educar, e sim pegar a parte mais legal? Por que velho não pode ser você não ter que dar satisfação para ninguém na hora que você vai chegar em casa? Eu chamo meu pai de velho de forma muito carinhosa. Porque velho não é a palavra, velho é quem vive. E cada um vive da maneira que pode e que quer. E esse é o nosso desafio, é permitir que as pessoas vivam a sua fase idosa ou a sua velhice como elas preferirem, sem criar amarras ou significados julgantes. Porque é isso que a gente acaba fazendo. Pré-julgando as pessoas dentro de um conceito que a gente inventou. E aí a gente fica mudando as palavras. Se era velho, passou a ser idoso, de idoso passou para terceira idade, de terceira idade passou para melhor idade, e provavelmente, se a gente não parar para pensar, vai inventar outra palavra daqui a pouco. A Priscila, acho que complementou a fala da Pris Oliver, ela é lá da Estácio. Que bom que você está aqui, prazer. O peso da palavra, característica da nossa sociedade estética e midiática. Gostei. Perfeito. A gente vive do que vê. Vamos lá para a frase de Freud aqui. O desprendimento da velhice. Acho que é assim que se chama. Deve estar ligado a um desvio decisivo na relação das duas pulsões postuladas por mim. A mudança que ocorre, talvez, seja muito notável. Tudo é tão interessante quanto era antes. Os ingredientes tão pouco, muito diferentes. Mas falta uma espécie de ressonância. Talvez essa ressonância, ressoar, é porque a sociedade ela não é adaptativa aos velhos. A gente impõe que os velhos se adaptem à sociedade. A gente quer que os velhos aprendam a usar WhatsApp, Facebook, Instagram. A gente quer que eles sejam super antenados, que eles sempre têm que fazer o esforço, não a sociedade faz esforços para se adaptar a eles. E aí fica difícil ressoar. Fica difícil encontrar identificações. Porque o tempo deles, e por isso que velhos adoram falar, no meu tempo, é porque é no tempo em que ele ressoava, no tempo em que as coisas tinham troca, reciprocidade. Mas você estava falando sobre o inconsciente, e aí eu pego essa frase aqui que eu acho que tem muito a ver, né?
tudo é tão interessante quanto era antes. Que os ingredientes estão muito diferentes. Acho que tem a ver com essa breve explicação que você deu sobre o inconsciente. Sim. E aqui, vamos lá. Acho que a palavra tem poder. É a pergunta do João Augusto. As nossas palavras têm poder? Poder esotérico, poder místico, poder de eu falar aqui e acontecer ali? Eu entendo que não. Não. Mas tem o poder, assim como eu posso ter o poder de falar assim, eu amo você, e a pessoa ficar muito feliz, eu tenho o poder de dizer que eu te detesto, que eu não quero te ver pintado de ouro, e a pessoa fica muito triste. Esse poder existe. Porque é o poder do entendimento, do significado. E a palavra agride, assim como a palavra acaricia. É o que você estava falando, que a gente estava discutindo aqui mais no início, sobre o tratar o idoso de forma infantilizada, que muitas das vezes pode ser uma ofensa para ele, mas isso acontecendo de forma insistente pode acabar, nesse sentido, tendo um poder de adoecer esse idoso. Então acho que diante dessa explicação entendemos que sim, a palavra tem poder. E a Neinha está dizendo que se chamar ela de velha, apanha. Neinha, pode deixar que eu não vou te chamar de velha. Oi, tá? minha velha! Mas é essa que é a questão. Eu, Bruno, obviamente que não vou conseguir mudar isso. Mas acho que é legal a gente ter um espaço para pensar que a gente está o tempo todo tentando negar a velhice. E eu costumo dar o seguinte exemplo. Antigamente, era possível alguém chegar para um negro e dizer: você é um negro de espírito jovem, na intenção de fazer um elogio. Hoje, com o entendimento que a gente tem, se eu disser para um negro, na pseudo-intenção de fazer um elogio, que ele é um negro de espírito branco, de espírito claro, isso é um elogio? Ou eu estou, de fato, negando a negritude dele e tentando torná-lo branco pro agrado de uma hipocrisia e de um preconceito? Por que dizer que um velho, então um jovem, de espírito jovem, é elogio, se eu disser que o negro, de espírito branco, não é? O preconceito está colocado na mesma intensidade, porque eu estou negando aquilo que a pessoa é. Eu estou editando, photoshopando, eu estou criando um mecanismo para tentar negar a realidade. É um direito de cada um viver como quiser, mas quando a gente impõe isso ao outro, aí a gente está ultrapassando o nosso limite. Quando a gente começa a reforçar ideias e comportamentos de que o legal é ser eternamente jovem, aí eu já estou dizendo que não pode ser velho. E isso é problemático, porque a gente vive uma sociedade que não dá lugar para velhice. A gente não tem. Quantos protagonistas de novela velhos vocês conhecem? Quantos protagonistas de filmes vocês conhecem? Onde estão os cantores idosos? Onde estão? A sociedade não dá espaço. Eles têm que se esconder. E aí é que está a questão. Eles estão se escondendo por quê? Porque eles não estão... Porque vocês queriam ver o que? Um Calbi Peixoto cantando funk? Uma Ângela Maria cantando calypso? Aí tudo bem? A gente está negando o tempo todo a velhice. A gente retira o lugar social dela. A gente retira o lugar social das pessoas que estão velhas. E aí a questão é que eu não posso respeitar o velho se eu não respeito a palavra. Eu não posso respeitar a pessoa que representa no corpo o significado da palavra se eu não respeito a palavra. Se eu estou o tempo todo editando ela. E aí a gente acaba promovendo mais pessoas que estão aí se esticando e até se deformando para tentar manter uma juventude e não podem, não se sentem confortáveis para viver o processo natural que é o processo de envelhecimento. E isso é preocupante, porque está no campo dos preconceitos. E a gente avançou muito em lutar contra preconceitos, contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia. Espero ter falado certo, Pamela. Mas o preconceito com os velhos, a gente nem sabe o nome que tem. E eu queria dividir com vocês, se chama idadismo. Idadismo é quando a gente atribui valor negativo a qualquer coisa simplesmente pela idade. Quando eu vejo um velho beijando uma velhinha e eu digo que horror, só porque são velhos, isso é idadismo, é preconceito pela idade.
Se eu vejo uma velhinha de biquíni ou um velhinho de sunga e eu falo que horror, não tem noção, isso é idadismo, é preconceito porque eles estão num lugar social, na praia, vestindo o que querem, não estão desrespeitando ninguém e ainda assim eu julgo errado por uma questão estética. Quem não tem noção é quem fala isso, né? E é essa que é a questão. Porque se a gente não perceber o nosso preconceito, é muito difícil a gente mudar alguma coisa. E não estou dizendo que a gente não tem, a gente tem. Mas a gente pode pelo menos enxergá-lo e verificar se a gente está usando ele de uma forma que está machucando as pessoas. E quem sabe até remodelá-lo, modificá-lo. E viver bem com a idade que a gente tem, seja ela qual for. A minha mãe está dizendo que ela acha que o problema maior é a falta de respeito e a inclusão do velho. Sim, mas eu acho que a gente precisa começar a mudar isso em cada um de nós. Porque eu acho que o problema maior é a falta de respeito e a inclusão do velho. Será que numa reflexão nossa, em algum momento, a gente também não pratica isso? Quantas e quantas vezes a gente fica falando, brincando e tal, mas será que numa fila de um banco, às vezes meio irritado, a gente não olha lá para um velho e dá uma patada, mesmo que em silêncio? Será que na parte da inclusão, vamos à praia? Pô, não vou poder não, porque tal pessoa é velha, não vai poder ir com a gente. Então eu acho que é uma mudança que tem que acontecer em cada um de nós, primeiramente. E se hoje eu acho que eu sou um bom psicólogo, é muito pelos velhos que eu atendi. Porque eu trabalho em LPI, né? Instituição de Longa Permanência para Idosos. E foi assim que eu comecei minha carreira com idosos. Minha carreira como psicólogo. E se eu aprendi alguma coisa de fato para fazer o meu trabalho, foi com a experiência desses velhos. Foi com as respostas que eles me davam, com o silêncio que eles me davam, com a divisão de vivências, histórias, alegres e tristes, que eu pude formatar um pouco do meu ser. E eu ficaria muito triste se eu não tivesse tido a chance de viver com esses velhos. Sim. Eu certamente não seria quem eu sou. Ou pelo menos não seria boa parte de quem eu sou. E acho que isso é um grande problema, porque a gente está cada vez mais retirando os velhos do nosso convívio. E retirando não só os velhos, mas a velhice de um modo geral. Os seus velhos fazem parte da sua velhice. Certamente. João Augusto, esses preconceitos acontecem desde os primórdios? Isso foi construído pela sociedade? Existe alguma forma de mudar isso a nível social? Envelhecer sempre foi difícil porque envelhecer sempre esteve atrelado a morrer, certo? A gente tem essa falsa ideia de que quem está mais velho está mais perto da morte. Mas a gente esquece que morrem crianças, adolescentes e adultos todos os dias por N motivos. A morte não tem combinado com a gente. Ela acontece, né? Então, a grande angústia é morrer. E tudo que representa a morte a gente evita. A gente não gosta nem de falar disso, né? Então, isso foi construído pela sociedade? Foi. Não só pela sociedade, porque a sociedade não é uma coisa, né? Somos nós. A sociedade não é um lugar que a gente vai de vez em quando. A sociedade é nós existindo e convivendo. Então isso é uma questão nossa. Hoje, quantas pessoas ainda preservam o velório? Porque antigamente o velório era em casa. O preconceito foi criado pela sociedade em geral, todo ele. Então, a partir disso, da relação. E existe alguma forma de mudar isso a nível social? Existe. Muda você. A hora que a gente muda e começa a fazer, por exemplo, essa maluquice que a gente está fazendo de falar o que pensa aqui com o risco de tomar pedrada, a gente está dando chance para que toque o coração de um ou dois. No início da live, o Bruno falou sobre os quadrados, né? Quando a gente é criança, a gente vai para... Quando a gente é bem bebezinho, a gente vai para creche, depois a gente vai para escola, faculdade, enfim, você vai pertencendo a alguns lugares, alguns quadrados. Alguns agrupamentos. Alguns agrupamentos. Eu ia chegar no termo para falar de, antes da gente pertencer ao grande grupo, ao grande sistema que é a sociedade, nós pertencemos a subgrupos. E eu acho que, respondendo a sua última pergunta, que existe alguma forma de mudar isso a nível social? Se você começa a mudar isso dentro de você e começa a demonstrar essa mudança nos seus
primeiros subgrupos, é muito provável que essa mudança ela comece assim, a multiplicar. Porque, como eu falei, antes de você pertencer ao grande grupo que é a grande sociedade, como a gente tem falado tanto, você pertence ao grupo do trabalho, ao subgrupo do trabalho, ao subgrupo da família, ao subgrupo dos pais, das crianças que estudam com seus filhos. E assim vai acontecendo as mudanças, assim vai acontecendo essa multiplicação dentro do meio social. Eu acho que a gente começa a mudar quando a gente começa a observar. Observa como a gente trata os velhos no transporte público, como a gente consegue ou não dar lugar para eles. E se a gente dá lugar, a gente dá lugar entendendo que é legal, a gente dá lugar meio que bufando, falando, ai que saco esse velho aqui. Isso fala da gente, isso fala da nossa maneira de entender as coisas. A gente aceita que o caixa preferencial, ou no banco, ou no mercado, seja para o idoso, a gente acha um absurdo, para que aquele caixa está lá. Isso fala do nosso preconceito, da nossa dificuldade de entender a importância daquilo, para quem é. Então, a gente não vai mudar o outro, a gente não está aqui para mudar o outro, a gente tem que começar a pensar, a partir das informações, das experiências, se a gente precisa mudar a gente. Porque o preconceito do outro é do outro. O que a gente pode cuidar é do nosso. E se a gente cuidar do nosso, a gente já está fazendo um excelente serviço para a sociedade. Quantas vezes vocês aí já foram no asilo? Visitar, conhecer, saber como é que funciona? Quantas vezes vocês se dedicaram para parar meia hora para conversar com um idoso? Idoso porque vocês estão preferindo assim. Mas para ouvir as histórias dele ou dela. Qual é a sua simpatia para conversar com o idoso? Qual o seu olhar para eles? O idoso é sagrado, tem que falar sempre com jeitinho. Ou o idoso é uma pessoa como outra qualquer que cada um vai ter um jeito. Um vai ser espalhafatoso, um vai falar baixo, outro vai falar alto, um vai ser briguento, outro vai ser calmo. Você está falando de quê? Que idoso é esse que você inventou? Eu trabalho com pessoas. Eu conheço velhos tão tarados quanto jovens e tão sérios quanto jovens que eu conheço também que são formais pra caramba. Então, de que velho a gente está falando? De que idoso é esse? Qual é o idoso que você tem próximo? Como é que ele é? Ele é divertido, ele conta piada, ele é sério, ele se interessa por televisão, ele sabe de política, ele gosta de música, ele não gosta de nada, ele quer ficar no canto dele. Que velho é esse? Porque se a gente bota tudo num balaio só, a gente está perdendo muita coisa. E o nosso desafio é buscar singularidades para que cada um possa ser e existir como ele é. Seja velho rabugento ou velho simpático. Seja velho animado ou velho preguiçoso. Mas que seja ele. E que a gente não tenha que dizer quem ele deveria ser. A gente precisa encerrar, que a gente já passou do horário um tempão, né? Tá bom, só que... Eu me empolgo com esse assunto, gente. 9h15. Enfim, eu costumo dizer que eu fui dar palestra, não porque eu gostava de dar palestra, mas porque eu precisava falar disso. E é muito legal poder fazer essa live e falar disso. A gente precisa repensar a velhice, não só negá-la, porque isso é fácil. Difícil é encarar olho no olho. Não, já que a gente falou do tema geraskofobia, e em algum momento a gente falou também que isso é um dos tipos de transtorno de ansiedade, eu só queria deixar aqui uma dica para as pessoas que quando chegam de fato a geraskofobia, ela tem alguns sintomas como sudorese, tremores, queda de pressão, taquicardia, dificuldade de respirar, incapacidade de falar, isolamento social, náusea, tontura, afastamento da realidade, calafrios, dor no peito, enfim, uma série desses sintomas. É importante que quando há percepção de pessoas que têm esses sintomas, que procurem um profissional especializado, um psicólogo, muitas das vezes até um psiquiatra, que tenha essa capacidade de tratar esse tipo de transtorno. Tá bom, gente? É isso. Que a gente possa viver a nossa velhice. Eu posso falar por mim, eu espero ficar bem velhinho. Eu espero que minha censura realmente vá embora. E que eu possa viver essa experiência de envelhecer, que não tem como a gente ter um paralelo, não tem como a gente ver algo parecido, só vivendo a velhice mesmo. Eu espero que quando sua censura for embora eu já tenha morrido. Você é mais velho do que eu. Eu espero. Mas você sabe que não tem combinado, então não há garantias. Quando vocês vão falar de transtorno de ansiedade, olha só, João, talvez você não saiba como é que funciona. Toda quarta-feira tem live. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, estamos ao vivo aqui no Facebook. E nós já fizemos
alguns vídeos, se eu não me engano, mais de 40 vídeos, tanto nossos quanto com convidados. Então dá uma olhada na nossa página ou no nosso YouTube, que lá tem vários vídeos e com certeza a ansiedade já foi falado em algum deles. Mas a gente pode trazer um tema específico de ansiedade aí pra gente pensar mais pra frente, ok? Mas dá uma pesquisada, o nosso YouTube é Motiva Consultoria para Psicólogos. Tem diversos vídeos lá e certamente vai ter um que o tema seja do seu interesse. Tá ok? Muito obrigado aí pela participação de todos, pela atenção, pelo debate, pela troca de ideias. Por favor, curtam nossa página, compartilhem esse vídeo, curtam também esse vídeo e se inscrevam lá no nosso YouTube. É isso aí, pessoal. Boa noite e até semana que vem. Um bom feriado a todos. É verdade, bom feriado.